Olá, futuro universitário. Eu sou Lízia Adriane e eu estou aqui em mais um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado de Educação, pelo cursinho PAS de preparatório para os vestibulares PAS, UEMA e Enem, e o material você pode conferir pelo link. No módulo de hoje, nós vamos aprender a como identificar os temas. Nos módulos anteriores, nós vimos a diversidade de temas que podem aparecer durante o Enem, que apareceram durante as edições do Enem desde 1998. E hoje nós vamos utilizar uma estratégia infalível sobre como identificar esses temas e de como fazer na hora de elaborar sua redação. Vamos lá. Primeiramente, para elaborar um texto dissertativo, é necessário você entender que tipo de tema, e isso faz com que você não erre a sua segunda competência. Primeiramente, esse tema pode ter um caráter que é o mais comum de todos, ser chamado de tema-problema. Esse tema apresenta uma situação-problema com palavras-chave negativas. Olha que coisa interessante. Então, as palavras principais na constituição desse tema aparecem ali como pontos-chave. E aí você já consegue identificar, e a pergunta, e é uma coisa que nós vamos aprender hoje, você aprende a fazer perguntas para o tema. Por exemplo, em 2022, o tema foi Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. Qual é a palavra-chave daqui? Desafios. Qual é a segunda palavra-chave? Valorização de comunidades e povos. Você está vendo que a palavra norteadora é desafios. Então, a pergunta que a gente faz é: quais são os desafios para a valorização? E aí, a resposta a essa pergunta são 2 desafios, obviamente. Tudo bem? 2021, o segundo, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Olha que interessante. Se o tema traz para mim sobre invisibilidade e registro, eu já tenho aqui uma questão que trata sobre essa invisibilidade. Invisibilidade é uma questão problemática. Então, por que há essa invisibilidade? Deu para entender isso? E a gente sabe que isso dificulta a garantia de acesso à cidadania no Brasil. Olha o outro, o estigma associado às doenças mentais. Bom, se a gente tem a expressão o estigma, a gente tem aqui, e aí eu me lembro que muitos alunos ficaram na dúvida sobre o que é estigma. Meu Deus, o que é estigma? Como é que eu posso dizer isso? E aí, no texto motivador 1, o texto se dedicava exclusivamente para definir o que era estigma. E aí, o estigma associado às doenças mentais, a pergunta que nós fazemos para o tema é: por que há esse estigma? Por que há esse preconceito e esse tabu ao falar das doenças mentais? Olha que interessante. E aí, isso é o tema problema. No ano passado, em 2023, o tema também foi problema, porque era o desafio para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidados realizados por mulheres. Então, a pergunta que eu vou fazer para descobrir qual é o meu percurso argumentativo é: quais são esses desafios? Então, aprenda a fazer essas perguntas quando o tema tiver essa característica de tema-problema. O tema também já foi uma questão do Enem, já foi uma proposição do Enem, o tema ser de característica solução. E, diferentemente do tema-problema, você tem aqui um recorte para a solução. É como se o tema já apresentasse uma palavra propositiva. Olha essa palavra que eu estou falando, propositiva. E o que é uma palavra propositiva? Uma palavra que já traga ali para mim pontos positivos. Ou pontos apenas do caráter positivo, apenas benéficos, ou pontos que fazem com que você levante caminhos e soluções. Por exemplo, no Enem de 2016, que teve a segunda aplicação, olha como ficou: caminhos para combater o racismo no Brasil. Olha como caminhos é uma palavra problemática. Então, qual é a pergunta que eu faço para descobrir qual é o percurso argumentativo? Quais são esses caminhos? E aí o aluno teria que dizer 2 formas, na tese, 2 maneiras de solucionar esse racismo, esse combate ao racismo. E outra, caminhos para o combate à intolerância religiosa no Brasil, que também foi o Enem, a primeira versão. E esse segundo tema, que foi relacionado também e aconteceu em 2016, caminhos para o combate à intolerância religiosa, ele também trabalhava sobre isso. Detalhe para uma coisa interessante:
Racismo e intolerância religiosa são dois problemas. São duas situações ainda não resolvidas. Se o tema da minha, mesmo que o tema da minha redação, ele tenha um caráter positivo, mas olhem como o problema aparece. Lembrem-se sempre que o Enem vai trazer uma problemática. Se ele está propondo para vocês caminhos para combater ou para o combate, significa dizer que tanto o racismo quanto a intolerância religiosa são problemas que acontecem, são problemas persistentes e que são dignos de um combate, de um efetivo combate. Olha como o problema aparece ali, mas ele pode aparecer sob essa forma. O tema também pode ser um tema que a gente classifica como tema consequência. Como assim, Lísia? O tema consequência, ou como o próprio nome já diz, é um tema que na estrutura dele já aparece alguma palavra que remeta a esse significado. Por exemplo, efeitos, resultados, impactos. Vamos supor que o tema caia impactos da mudança climática no Brasil. Já pensou cair sobre isso? Já que a gente está discutindo muito sobre mudança de clima. Então, isso aqui tem a ver com o fato de que eu tenho um problema. Por exemplo, se eu tenho impactos da mudança climática, então a mudança climática se revela para mim como um problema. E esses impactos são impactos negativos. Só que em 2013, esses efeitos da implementação da lei seca no Brasil não eram efeitos negativos, eram, pelos textos motivadores, eram efeitos positivos, visto que a lei seca não é uma coisa ruim. Só que o aluno levantaria, por exemplo, dentro do corpo do texto, uma própria estrutura que a gente chama de contraponto. Ou seja, qual é a dificuldade que se tem de aderir a essa lei seca? Quais são as dificuldades de implantação? Será que ela foi implantada em todos os estados de maneira homogênea? Será que todas as pessoas realmente respeitam a lei seca? Será que ela está sendo fiscalizada e monitorada? Tudo bem? E aí, sempre pensa que o tema consequência, ela gira, né? Ela gravita ali em torno de consequências e efeitos de um determinado problema existente no Brasil. Uma outra que também tem é um tema chamado tese. Essa própria palavrinha que faz parte de uma estrutura da introdução, ela também pode servir como um tema. Isso é cara de UEMA. A UEMA ama temas teses, até porque o UEMA não necessariamente tem ela tem uma abordagem problemática. O Enem, a UEMA, enquanto o Enem quer que você resolva, levante causas e consequências de um problema, a UEMA não. A UEMA deseja saber qual é o seu ponto de vista, qual é a sua reflexão, né? E aí, esse tema tese, ele não apresenta uma situação problemática aparente, mas a importância desse assunto. E aí a sua tarefa é trazer ali uma determinada crítica ou reflexão sobre aquela proposta. E aí, por exemplo, no Enem, a gente teve dois casos. Primeiro, em 2014, chamado de publicidade infantil em questão no Brasil, e 2012, movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Entenda uma coisa super importante. Publicidade infantil no Brasil, ele já está me dizendo qual é a tese. Independente do que eu pense, se é certo ou se é errado, a discussão da lei que estava em vigor em 2014, mas percebam que o tema já traz para mim, ele está em questão, ele está em pauta, ele está em discussão. O que 2014 também poderia trabalhar sob um viés problemático. Se ele está em discussão é porque existe um problema, tudo bem? O movimento imigratório para o Brasil do século XXI. Olha como aqui não tem para mim nada. Se esse movimento é um movimento bom, se esse movimento foi um movimento proveitoso, se ele foi um movimento que fez o Brasil se desenvolver, se fez o Brasil declinar, nós não sabemos isso. Então, o que basta para esse aluno? Discutir sobre esse tema, porque a tese, de certa forma, já está lá. Mas que você pode, lá na tese mesmo da sua introdução, desdobrar em dois aspectos que serão aprofundados, tanto no desenvolvimento 1 como no desenvolvimento 2. E aí a gente também tem o tema que é denominado de dilemático. Olha que coisa interessante. O tema dilemático é um tema que apresenta dois caminhos para serem seguidos. Geralmente, o tema dilemático não é um tema que cai no Enem, de acordo com aquilo que nós estamos vendo, né?
ao longo de todo esse percurso. Geralmente ele não cai, mas isso não impede que vocês trabalhem esse tema e pensem como é que ele pode ser feito. Por exemplo, bem aqui, nós temos o PAIS, que foi o PAIS UEMA de 2015. Olha esse tema, ó. Livros na vida de um leitor, panaceia ou carta de alforria? Entendam que quando a UEMA trouxe essa temática, ela desejava que o aluno se posicionasse. O que ele acha que o livro é? O livro é uma panaceia, uma cura para todos os males, ou que é uma carta de alforria, de liberdade. Olha como a UEMA gosta sobre temas de liberdade, sobre os temas mais subjetivos. Eu lembro que em 2022, no começo do ano, ele cobrou sobre o que importa o amor e solidariedade. Viver, o que importa o amor e a solidariedade. Viver é um eterno charco. Então, o aluno precisaria se posicionar sobre: será que ele acha que realmente viver em liberdade é apodrecer no charco ou que ele pode fazer diferente? Então, isso é um tema dilemático. Uma outra coisa interessante que eu posso falar dentro desse aspecto é que o dilema ele também pode nos remeter a aspectos que são polêmicos. Não é uma característica do Enem, não é uma tradição do Enem cobrar temas polêmicos, como, por exemplo, a questão do aborto, a questão da maioridade penal, que são temas que dividem as opiniões e que são, de certa forma, temas que remontam a uma polaridade. Por que não se faz isso, Lísia? Porque você pode tender tanto para um lado como para o outro e ninguém pode dizer que você está errado, porque é a sua opinião, você entendeu? Então, para que não haja esse caráter de parcialidade, porque o Enem não é, pelo menos mesmo que a correção seja feita por alguém humano, não é feito por uma inteligência artificial, mas você não pode ser parcial demais e dizer: não, o que ele está dizendo eu não concordo. E o fato de que os direitos humanos podem ser feridos dentro dos temas que são polêmicos, isso é uma ocorrência que pode acontecer ainda maior. Então, eles evitam o tema. O que tem acontecido comumente, pelo menos nos últimos 5 anos, são temas problema. Então, você precisa sempre pensar em palavras como desafios e palavrinhas que podem soar como negativas. Por exemplo, a gente teve em 2020 o estigma das doenças mentais, ó, a palavrinha estigma. Nós tivemos em 2017 desafios para a formação educacional do surdo. Qual é aí o desafio para educacionar para trazer educação para essa população? Nós tivemos, em 2023, desafios para o enfrentamento. Então, ouçam essas palavras e vejam como elas podem, ali, de certa forma, se encaixar, né? Nós tivemos também sobre a democracia. Olha só, olha que coisa interessante. A democratização do acesso ao cinema, que foi um tema lá do passado, de 2018. Turma, democratização é uma coisa positiva. Então, como é que esse aluno ia avaliar esse tema? Seria considerado um tema-solução. Porque a pergunta que eu ia fazer é: como eu vou democratizar o acesso do cinema para a população, para o Brasil, visto que essa é uma arte que está cada vez mais restrita e elitista. O 2021, que foi sobre invisibilidade, do registro civil, por exemplo. Quando a gente teve essa temática, a gente traz lá sobre o fato de ser invisível, que é um problema, mas como isso vai garantir esse acesso. Tranquilo? Então, sempre pense nessa temática como uma temática que deve ser conciliada com a sua palavra principal. E aí a gente tem também o tema que é chamado de tema afirmativo. Por exemplo, lá nos primeiros temas do Enem, em que a gente tinha viver e aprender, por exemplo, lá de 1998, isso é um tema afirmativo, porque ele já está dizendo para mim que viver e aprender se tratam de uma imbricada relação. Olha aqui esse exemplo do PAIS UEMA 2022, aquilo que eu estava falando, ó. Que importam a solidariedade e o amor, viver a vida na igualdade e apodrecer no charco. Interessante que foi retirado de um trecho da obra literária da UEMA, era uma fala de um personagem da obra Canaã, que era cobrado, que foi cobrado, e aí o aluno precisava se posicionar. Aqui tem uma afirmação, estão vendo? Ó? Viver a vida na igualdade e apodrecer no charco. Mas o aluno, muito espertamente,
ele poderia ali escolher se ele vai realmente concordar com que a vivência da igualdade é um eterno charco ou não. No ano passado, que era sobre a viver em liberdade no século XXI, o que é viver em liberdade, o aluno precisaria defender o que é essa liberdade, que foi o tema do ano passado do Paz, e ele poderia também levantar contrapontos. Entenda bem, você só vai levantar contrapontos se o tema for um tema afirmativo, se o tema for dilemático, isso se você levantar um ponto positivo e outro negativo, se o tema for tese. Lízia, o que é um contraponto? O contraponto, ele é uma estratégia argumentativa de demonstração da fragilidade daquele assunto. Ele não é muita gente acha que você está desdizendo a argumentação, e não é isso. Eu vou dar um exemplo muito claro de como você esse contraponto em temas assim. Lá no ano do Enem, em que foi sobre democratização do acesso ao cinema, lá continha, né, vamos supor que uma das minhas teses, que aí eu faria a pergunta para o tema, como democratizar, eu colocaria assim, ó, aumentando o financiamento de cinemas em regiões mais remotas. Pronto, essa é a minha tese. Então, o que eu ia fazer? Dentro do meu mesmo parágrafo de desenvolvimento 1, eu ia defender positivamente esse investimento, o fato de isso aumentar e ser ampliado nos lugares mais remotos e mais distantes e com mais dificuldade de acesso, mas, por outro lado, ou em contrapartida, eu vou mostrar a fragilidade que eu tenho de colocar, de ampliação desses centros culturais. Então, eu poderia escrever assim, ó, em contrapartida, não existe investimento das secretarias, não existe, né, a fiscalização disso, não existe uma série de questões para que esses lugares tenham. Às vezes, turma, até para instalação de espaços culturais como esses, às vezes lidam com problemas como internet, que o próprio espaço geográfico lá não abriga a internet. Então, ou seja, é o que a gente chama de contraponto dessa redação, tá? Então, isso a gente faz na redação. E aí, quando o tema for solução, já que eu já estou dando a solução, eu não estou fazendo a conclusão lá, tá? Tomem muito cuidado. Por isso que eu levanto o contraponto, porque na hora que eu fizer a minha conclusão, eu estarei resolvendo os meus contrapontos, ou seja, os meus problemas que eu for levantar diante daquilo que eu analisei. Caminhos para combater a intolerância religiosa. O primeiro caminho, a instituição de leis contra a intolerância. Então, ou seja, se essas leis forem cumpridas à risca, né, eu vou ter ali um caminho para essa intolerância. Mas o que impede? O desconhecimento das pessoas em relação às leis. Então, a minha proposta de intervenção, ela não vai resolver o caminho, porque o caminho é positivo. Ela vai resolver esse meu contraponto. Vocês estão entendendo o porquê da importância de eu levantar o contraponto dentro do meu mesmo parágrafo, quando os temas forem de uma abordagem positiva? E essa estratégia é uma estratégia infalível para quaisquer temas, mesmo os subjetivos. No ano passado, quando o tema da UEMA, por exemplo, caiu sobre liberdade, muita gente fez um parágrafo defendendo positivamente sobre a liberdade, sobre o que é liberdade, e no outro parágrafo, essa pessoa levantou as dificuldades que se tem e o não conceito de liberdade. Por exemplo, essa pessoa falou, liberdade é ter direitos civis, políticos, mas, por outro lado, as pessoas que vivem situações análogas à escravidão, as pessoas que sofrem de violência, as pessoas que estão vivendo outras situações que impedem a liberdade, isso vai ser o impedimento do usufruto desse direito tão importante para a Constituição. Então, ou seja, pensem, e eu comento muito isso por onde eu vou, e eu vou dizer esse recado a você. Entenda o que você está fazendo. Redação é um exercício de inteligência. Escrever é pensar. Se você não somente aprender a estrutura, mas entender o que você está fazendo, fazer as relações corretas, você vai ver que a sua progressão vai sendo garantida ao longo da redação e não importa o tipo de tema que cair, você vai conseguir escrever. Então, aprenda, priorize a aprendizagem de eixos e, principalmente, aprenda a identificar esses temas para que a sua redação seja uma redação que não zere e que alcance 900 mais. Até a próxima. Tchau, tchau.